Semana que termina foi marcada pela queda de 6 pontos percentuais na diferença entre os candidatos Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. A mudança foi divulgada pelo Instituto Datafolha na quinta-feira, a apenas 3 dias da eleição presidencial. Na pesquisa anterior, da semana passada, essa distância era de 18 pontos e agora é de 12. Todas essas variações estão reunidas na central de pesquisas que é alimentada pela equipe de gráficos e de dados aqui do Nexo. A questão agora é a seguinte: por que isso acontece e no que isso vai dar? O Ricardo Chapola lembrou de 3 fatores desfavoráveis a Bolsonaro. Primeiro, a ausência do candidato nos debates eleitorais. Segundo, a abertura de investigação para apurar a suspeita de caixa 2 de campanha no uso do WhatsApp. E terceiro, as declarações que um dos filhos de Bolsonaro fez contra o Supremo e do próprio candidato contra opositores e contra a imprensa. Essa ausência de Bolsonaro nos debates do segundo turno, especificamente, é um fato inédito em segundo turnos no Brasil. O José Roberto Castro mostrou as justificativas do capitão reformado e o impacto dessa decisão. Já sobre as falas de Eduardo Bolsonaro contra o Supremo, o problema não é apenas eleitoral, como o Chapola mostrou aqui. Ao falar da possibilidade de fechar a mais importante corte do país, o filho de Bolsonaro recebeu respostas duras dos ministros do STF e alimentou o discurso de golpista. A palavra foi usada pelo decano, o ministro Celso de Mello. Bolsonaro desautorizou o filho e enviou uma carta ao Supremo, na qual diz que firma um compromisso de respeito ao tribunal. Ainda no judiciário, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber, foi atacada em mensagem de vídeo postada por um coronel simpatizante de Bolsonaro. E, por fim, a imprensa. Já são 6 casos de agressões físicas e 24 episódios de ataques digitais a repórteres, casos contabilizados pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Na terça-feira teve início uma série de operações da Justiça Eleitoral nos estados para retirar faixas com mensagens políticas de universidades. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão divulgou uma nota na qual afirmou que proibir essas manifestações é incompatível com regimes democráticos. Alguns dos ministros do Supremo, como Marco Aurélio Mello, Gilmar Mendes e José Roberto Barroso, criticaram duramente essas proibições impostas pela Justiça Eleitoral. Aqui no Nexo, Matheus Pimentel mostrou alguns desses casos e explicou o que a legislação eleitoral diz a esse respeito quando se trata de manifestações políticas em universidades. Na campanha do PT, Haddad busca apoio sem conseguir formar, no entanto, a frente ampla que pretendia. Ele vem recebendo apoios pontuais. Marina Silva da Rede anunciou voto crítico no petista. O ex-presidente do PSDB, Alberto Goldman, fez o mesmo, como mostrou o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Além de presidente, o Brasil escolhe neste domingo também novos governadores em 3 estados e no Distrito Federal. A Lilian Venturini mostrou como está a disputa no Rio, em São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul e no Distrito Federal. A eleição do segundo turno é no domingo, 28 de outubro, e a Lilian Venturini preparou um serviço com tudo o que você precisa saber na hora de votar e sobre o dia da votação. Fora do Brasil, a semana foi marcada pelo envio de artefatos explosivos a políticos e outras figuras influentes nos Estados Unidos. Entre os destinatários estavam o ex-presidente Barack Obama, a ex-secretária de Estado Hillary Clinton e a emissora CNN, entre outros. Nós mostramos as reações de políticos e da sociedade americana que foi confrontada com esse episódio a poucos dias da eleição de meio de mandato, na qual democratas e republicanos medirão forças. Essas e outras notícias você lê no Nexo Jornal. Gostou do conteúdo? Então você pode curtir o vídeo, se inscrever no canal do Nexo no YouTube e acompanhar o site que durante todo o fim de semana de eleição tem o paywall desligado e o conteúdo todo aberto.